Meus amados, graça e paz, já peço a você, assista esse vídeo até o final, porque é da sua suma importância. O assunto que estarei falando aqui hoje será sobre coronavírus. E eu gostaria de te fazer já uma pergunta. Coronavírus faz parte de uma profecia bíblica? Sim ou não? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre assuntos referentes a esse? Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhais, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Talvez você se pergunte agora, o que tem a ver coronavírus com esse assunto? Você vai entender agora. Dentro desse texto que nós lemos, em especial no versículo 7, Jesus ele vai nos relatar acerca de 5 profecias. Ele vai nos revelar 5 profecias. Primeira dela, ele diz no versículo 7 de Mateus, capítulo 24, que haverá nações contra nações. É a primeira. Reino contra reino é a segunda. Fome é a terceira. E peste é a quarta. E terremotos em vários lugares. Aqui nós temos 5 profecias que o Senhor Jesus ele nos revelou no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Aí talvez você pergunta, onde entra o coronavírus neste assunto? Na quarta profecia, Jesus vai dizer que haverá pestes. Qual é o significado da palavra peste? Peste significa doença contagiosa grave. Qualquer epidemia que resulta a grandes mortes, tanto de pessoas quanto de animal. É uma peste. Essa doença que nós conhecemos como coronavírus, ela é uma peste, porque ela é uma doença contagiosa e grave e tem resultado em grandes mortes de pessoa, não só em nosso país, no Brasil, mas como em todo o mundo tem ocasionado muitas mortes. Ou seja, ela é uma epidemia grave que tem ocasionado mortes de pessoa. Ou seja, ela é uma peste. Então, eu entendo que essa doença que nós conhecemos como coronavírus, ela sim faz parte de uma profecia bíblica. Porque Mateus 24, versículo 7 vai nos falar que haverá pestes. Entenda que não fala que haverá peste, mas sim fala pestes, quer dizer que haverá vários tipos de epidemia, ou seja, vários tipos de doenças contagiosas graves que levará à morte. Qual é o propósito dessas doenças? Ou qual é o propósito dessas profecias que o Senhor Jesus ele mencionou? O propósito é que elas são sinais antecedendo a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esses sinais alertará alguns ou muitos acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, como sinal que está próximo à vinda dele. Versículo 8 diz assim, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Ou seja, isso não quer dizer que é o fim do mundo, mas isso quer dizer que é o princípio do fim do mundo. Esses sinais, essas pestes que haveria de acontecer no nosso meio, como o próprio Jesus vai deixar escrito em Mateus 24, versículo 7, e essa não será a última e nem foi a primeira, como nós teve o ebola, que foi em outros países, que ocasionou muitas mortes, mas como vários outros tipos de doença que assim levou a muitas mortes. E como que ainda vai haver outras ainda maiores do que essa. Aqui não é eu profetizando, mas sim de acordo com a Bíblia, os últimos dias seriam dias difíceis, dias tenebrosos, dias muito difíceis de se passar. Mas seriam sinais antecedendo a vinda do Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, vai mencionar acerca desse assunto também
que é o mesmo assunto, mas porém em palavras mais diferentes ou mais esclarecedoras, aonde que o próprio Jesus também vai nos dizer no versículo 11, diz assim: haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Ou seja, mais uma vez aqui está falando acerca das doenças que são contagiosas e que causam a muitas mortes. Pestilência, o que significa isso? A mesma coisa de peste, que é doença contagiosa, que leva à mortandade de muitas pessoas ou até mesmo de animais. Outra coisa que eu gostaria aqui de deixar ao seu coração: essa doença talvez foi implantada pelo homem, só que se foi pelo homem implantada, foi pela permissão do Senhor Deus. E se não foi pelo homem, é mais uma prova que é o próprio Deus permitindo que venham essas doenças sobre os homens, sobre o povo. Para isso se cumprir a tua palavra que haveria de vir. E nós temos aí que haveria de acontecer agora, dia 14, este evento que o Papa estava proporcionando para tentar criar um só governo, para tentar criar uma só religião, assim ele sendo o cabeça. Assim como a Bíblia tem mencionado acerca de um só governo, de uma só religião, que haverá de acontecer, mas ainda não é o tempo, porque se fosse o Senhor, iria deixar se cumprir, mas você vê que dentro dessa agora grande epidemia, dessa grande doença que agora está no nosso meio, que nós não sabemos de onde veio e quando irá cessar, então não vai haver agora essa reunião. Esse projeto que o Papa estava se reunindo para poder lançar essa proposta de uma só religião, de um só governo, agora já não vai haver mais, porque quem vai se reunir? Qual é a aglomeração de pessoas dentro dessa grande calamidade que está acontecendo acerca dessa doença? Então, mais um propósito do Senhor Deus, porque ainda não é o tempo disso se cumprir, porque todas as coisas vão se cumprir no determinado tempo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor Jesus irá de tudo se cumprir. Então, você tem dúvida que essa doença, coronavírus, faz parte de uma profecia bíblica? Assim eu deixo essa palavra no seu coração e que a graça do Senhor seja contigo e o Senhor te proteja dessa doença. Amém?